Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 24. Romanos, capítulo 7, versículo 24. E é uma passagem que meio que desilude a gente, não é? Romanos, capítulo 7, versículo 24. Quem escreveu esse texto foi Paulo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu gosto da tradução que ele usa essa palavra forte. Miserável. Me parece um palavrão terrível quando você aplica para uma pessoa o miserável. Alguém faz alguma coisa, passou do limite, você diz, que miserável. Miserável é uma palavra forte. Mas não quando Victor Hugo escreveu a grande obra Os Miseráveis. O livro Os Miseráveis foi lançado no dia 3 de abril de 1862. Nessa época, o irmão Ronaldo ainda estava lá pelo Pará, né? 1862, estava rodando por lá. E Os Miseráveis é um calhamaço, é um livro mais ou menos desse volume, um livro enorme, enorme mesmo, que conta um monte de histórias paralelas. Não é uma história que conta, são várias histórias. As histórias de várias pessoas que, vivendo na França, da Revolução Francesa, ali, procuravam abrir caminho pela vida e vivendo do jeito que dava. Então, quando a gente vê o título Os Miseráveis, assusta. Mas quando a gente vai ver a história, vai ver cada uma das histórias, a gente vai ver de quanta beleza o ser humano é capaz. Eu li esse livro por uma razão muito simples. Uma vez, há muitos anos mesmo, eu lendo um artigo da Adventista, da Igreja Adventista, chamado, da revista Diálogo. E nesse artigo o camarada dizia assim: o que é o ser humano? O ser humano é capaz de construir câmaras de gás, mas ele também escreve Os Miseráveis. E eu fiquei, meu Deus, como é que o cara contrapõe Os Miseráveis às câmaras de gás, que foram aquela coisa horrível que mataram os judeus na Alemanha nazista? Eu fiquei pensando, tem que ler esse livro. E fui ler o livro. E não me arrependi. Não me arrependi. O livro ensina muito. O livro conta a história, entre as várias histórias que conta, tem um protagonista chamado Jean Valjean. Jean Valjean é um homem que, na adolescência, foi condenado por ter roubado pão para alimentar os filhos da irmã. Era uma época de uma grande fome na França, e ele rouba um pão para dar de comer aos filhos da irmã. Então, quando ele é preso ali, ele é condenado a 5 anos por ter roubado um pão. 5 anos. E talvez, se a gente quiser ser bem honesta quando considera as coisas no plano da santidade e do pecado, o crime de Jean Valjean nos cause pena e até nos envergonhe, dada a desproporcionalidade absurda da condenação que lhe deram. 5 anos por ter roubado pão. E como ele tentou fugir nesse tempo, a pena dele foi aumentada, ele acabou passando mais 14 anos ali nas galés. As galés eram um sistema terrível da França, de punição muito severa. As pessoas eram muito machucadas, as pessoas eram muito feridas, e elas viviam ali nas galés fazendo trabalhos forçados. Era terrível o sistema. Esse rapaz acabou passando 19 anos ali. 5 anos por ter roubado um pão, mais 14 anos por ter tentado fugir. A gente acha absurda a condenação justamente porque compara o crime de Jean Valjean com os nossos próprios pecados íntimos. Quando a gente compara o ato de roubar um pão para matar a fome de alguém, e a gente se lembra do que cada um de nós aqui é capaz, a gente meio que se assusta. E se viessem à tona os negros pecados de nossas histórias? As mentiras, as fofocas, a maledicência, os adultérios, a inflamação sexual, os furtos, as injustiças que a vaidade e o orgulho nos levaram a cometer. Alguém já disse que a igreja deveria sim ser um jardim de santos, mas que na verdade ela funciona como um hospital de pecadores. E o próprio Jesus parecia concordar com isso quando ele diz que não precisam de médico os sãos, senão os doentes. A igreja é um lugar para os pecadores, para aqueles que têm necessidade da graça, para aqueles que vêm em busca de Cristo. A condenação de Jean Valjean nos constrangeria muito mais, ou não? Quem entre nós tem uma história de pecados tão bonitinhos, tão fofinhos,
que se sinta no direito de condenar alguém por ter roubado um pão para matar a fome de crianças. Eu quero acreditar que ninguém aqui acha que seus pecados íntimos sejam menores que o crime de Jean Valjean de ter roubado um pão. Depois de 19 anos de punição severa, Jean Valjean recebeu um passaporte amarelo. Esse passaporte amarelo era um documento. Era como se fosse a carteira de identidade do cidadão francês. Só que por ser amarelo, ele estava marcado como ex-presidiário. Esse documento concedia a ele liberdade condicional depois de 19 anos. Mas essa liberdade condicional era repleta de restrições duríssimas que o impediam de recomeçar a vida. Todo mundo sabia que Jean Valjean era um ex-presidiário, mas ninguém sabia a história que o levara à prisão e a crueldade a qual ele fora submetido dentro dela. Quantas vezes condenar o outro é tão fácil, simplesmente porque nós não conhecemos toda a verdade sobre as pessoas. Maria Madalena andava esmagada pela própria má reputação quando Jesus enxergou nela o que ninguém conseguia ver. Um histórico de abusos sofridos, abusos absurdos, enquanto ainda ela era uma criança. E com quantos outros não foi assim? Nicodemos, procurando Jesus à noite, tinha uma história. Zaqueu tinha uma história que explicava como um judeu acabou se tornando publicano. O centurião romano, inimigo público de Israel, tinha uma história de amor a um filho adotivo que o levou a desconsiderar os protocolos de sua elevada posição para buscar ajuda com o profeta de um povo dominado. A mulher Ciro-Fenícia tinha uma história de sofrimento materno prolongado. E cada uma dessas histórias, conquanto não desculpassem os erros e os pecados de ninguém, ajudavam a entender o ser humano em sua fraqueza e em sua imensa necessidade de acolhimento e de compaixão. Jesus olhava as pessoas. Jesus não somente via as pessoas, Jesus olhava para elas. Ele prestava atenção a seus movimentos, às suas interações com o meio, e por isso a compaixão de Jesus era robusta, envolvente e poderosa como era. A visão humana, em sua limitação, olhava a reputação, o passaporte amarelo, a letra escarlate, o rótulo que indicava a falta de valor de uma criatura consoante a negritude de seu pecado ou de seu passado. A visão divina ia e vai além disso, muito além. A visão divina vê e vê as possibilidades que a criatura tem, a criatura pecadora tem, quando o conhecimento de Cristo e a percepção do perdão enchia e ainda enche uma vida. Jesus é um pouco como a gente, quando um pai ou uma mãe, um filho ou uma filha, um irmão ou irmã, um marido ou uma esposa comete um erro. E a gente olha para aquela pessoa e a gente sabe que aquela pessoa não é só um erro, ela não é só um momento, ela não é só aquele momento. A gente sabe que aquela pessoa é muito mais. E a gente se apega à história daquela pessoa para perdoá-la, não 70 vezes 7, mas ad infinito, se preciso for. E quando até mesmo o espírito de Moisés, quando intercedia pelo povo diante de Deus. Como é que a gente perdoa o filho? Por que é tão mais fácil a gente perdoar um filho do que outra pessoa? Porque a gente conhece a história do filho. A gente conhece a história do filho. Se o filho comete um erro, se ele comete um crime, o pai e a mãe são os primeiros a terem a capacidade de perdoar. Por quê? Porque conhece a história do filho. Às vezes, a nossa dificuldade de amar o próximo está no fato de nós não conhecermos a sua história. De nós não sabermos o que está por trás daquela pessoa. A gente não conseguir entender como aquela pessoa se formou. O juízo de Deus, meus irmãos, é exaustivo. Você sabe o que é um juízo exaustivo? Quer dizer, se alguém comete um pecado,
o ser humano tem condição de julgar esse pecado à luz do próprio pecado. A gente olha aquele momento, as consequências daquele ato, e a gente julga a pessoa por aquilo ali. Quando Deus julga alguém, ele leva em consideração tudo. Ele leva em consideração o histórico, as suas oportunidades de educação, os erros que foram cometidos na sua educação. Deus leva em consideração o seu aparato psicológico, a sua perspectiva das coisas, como é que você entendia a realidade. Deus leva tudo isso em consideração. Ele é o único que tem condições de fazer isso. O juízo de Deus é exaustivo. Ele vê coisas que nós não temos condições de ver. E é exatamente por isso que esse Deus chama um Abraão que ia matar o próprio filho de pai da fé. E condena um Saul que se recusa a matar um rei. É exatamente por isso. Eu gosto muito de um livro para o qual muita gente torce o nariz por ignorância. A Cabana, de William P. Young. É uma linda metáfora sobre o perdão de Deus e sua interação com o homem. Não é um livro para ser tomado como uma revelação profética. Não é. A cabana é como uma parábola, como é o caso da parábola de Rico e Lázaro. É uma alegoria, não é um fato histórico. Nesse livro, há um momento em que o protagonista, no meio de um encontro com Deus, se vê obrigado a julgar alguém que lhe causou muita dor. Mas justo quando ele pretendia julgar aquela criatura com base na sua própria dor, Deus faz com que ele veja além e contemple a história anterior às feridas do protagonista. E ele não se sentiu mais confortável para julgar aquela pessoa, aquela coitada criatura. Não pega, Costa, não pega. Vivemos em um mundo cheio de gente traumatizada. Gente que fere porque foi ferida. Gente que ofende porque foi ofendida. Gente que não perdoa porque não entende que precisa de perdão também. Não é fácil transitar pelo mundo sendo fiel à lógica cristã quando tantos espinhos são espalhados diante de nossos pés. Não é fácil ser ferido todo dia ou quase todo dia por quem a gente às vezes até ama de coração, simplesmente porque a criatura amada falta fé para entender que o amor de Cristo zerou a nossa história. Zaqueu, após render a vida a Cristo, passou anos sofrendo exclusão, até mesmo dos cristãos, porque o milagre que lhe dera um coração novo não podia ser visto a olho nu. As pessoas não viam o que tinha acontecido no coração de Zaqueu. E era difícil para as pessoas entenderem que aquele Zaqueu, que ainda caminhava entre eles, não era mais o mesmo publicano, ganancioso e ladrão. Elas não entendiam, elas não conseguiam ver isso. Fazia tempo que Maria, a Madalena, acompanhava Jesus, e todo mundo sabia disso. Mas mesmo estando ela aos pés do Salvador, derramando-lhe o perfume mais caro que suas economias puderam comprar, ainda houve quem duvidasse dela. Na verdade, se este fosse profeta, saberia quem é esta mulher que o está tocando. Paulo, convertido, após cair do cavalo no caminho a Damasco, muitas vezes chegava às igrejas e só era acolhido quando outro irmão dava testemunho de que Saulo não mais existia e que Paulo era um servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, como diz Romanos 1, versículo 1. Jean Valjean, o herói de Os Miseráveis, não aguentou a pressão da condenação. A condenação pública era demasiada. Então ele fugiu da condicional para começar a vida em outro lugar. No caminho ele cometeu um último erro. Ele roubou a prataria de um benfeitor que estava tentando ajudá-lo, o bispo Charles-François Bienvenu Myriel. O cara o recebeu em casa, estava fazendo frio, disse, vamos fazer uma sopa para ele, botou para jantar, deu atenção a ele.
E enquanto essa pessoa estava tentando fazer o bem a ele, ele acabou saindo de lá quando estava todo mundo dormindo e levou a prataria da casa. Os talheres de prata da casa ele levou com ele. A polícia pegou, disse: e o que é isso aqui? Não, isso aqui foi um bispo, o Bienvenu, que me deu. Vamos lá ver se ele deu mesmo. Não, ele deu. Não, vamos lá ver se ele deu. E quando eles chegaram à casa paroquial em que morava o Monsieur Bienvenu, para perguntar se ele tinha dado a prataria para ele, Monsieur Bienvenu escolheu acolhê-lo em vez de condená-lo. E além de dizer: sim, eu dei a prataria, é dele. Mas, meu filho, você ainda esqueceu os candelabros de prata, que era a última vaidade que aquele homem tinha. Ele foi, pegou os candelabros de prata e disse: você esqueceu, era para levar também. E ele ficou diante daquele ato de bondade, pasmo. Ele não entendia o que estava acontecendo, porque ninguém tinha sido bom com ele nunca. E quando ele vai sair, Monsieur Bienvenu vira para ele e diz: use esses bens para construir uma vida nova, uma vida honesta e boa. Uma das minhas passagens preferidas de Os Miseráveis é quando, depois de já morto Monsieur Bienvenu, Jean Valjean, enfrentando um dilema entre salvar um homem inocente e uma condenação injusta, e manter o conforto da vida que ele tinha conseguido construir como fugitivo, ele vai até diante da casa paroquial em que havia morado o Monsieur Bienvenu. Aquele homem enorme, Jean Valjean era um homem gigante, grandão. E ele se ajoelha em oração diante daquela casa, lembrando-se da bondade de Monsieur Bienvenu. Ele se levanta dali, pronto para fazer o sacrifício, que era a coisa certa a fazer. O grande antagonista de Os Miseráveis, o antagonista é aquele que luta contra o mocinho. O grande... Agora, é um livro estranho, porque o mocinho era um condenado, né? O grande antagonista de Os Miseráveis é um policial. Um homem corretíssimo, seguidor das minúcias de todas as leis, chamado Javert. Se Javert fosse um personagem da Bíblia, ele estaria em algum lugar entre um príncipe fariseu e um irmão do filho pródigo. Ele descobre que aquele homenzarrão, Jean Valjean, que levava uma vida decente, agora com um novo nome, Monsieur Madeleine, que era respeitado por sua comunidade e amado pelos seus funcionários, porque era um bom patrão, prefeito da cidade, era um ex-condenado, um fugitivo da condicional das galés, um homem que havia violado a lei e que, portanto, deveria pagar por isso na cabeça de Javert. Javert persegue Jean Valjean por toda a França, enquanto o pobre Jean Valjean troca de nome e recomeça de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sempre levando uma vida decente, sempre procurando ser um homem bom. Um dia, no impasse do destino, no meio da sangrenta Revolução Francesa, Jean Valjean tem nas mãos a vida de Javert. A ocasião era perfeita. Ele podia acabar com aquilo, para se livrar para sempre daquele perseguidor que não lhe dava sossego, semelhante a um Satanás que acusa de dia, de noite, com lembranças dos pecados cometidos, a alma daqueles que se rendem e labutam por uma vida em Cristo. Um tiro acabaria com aquele tormento. Mas Jean Valjean não se dá outra escolha. Ele salva a vida de seu perseguidor. E por causa da lembrança do pedido que ele fez, tudo por causa da lembrança do pedido que ele fez, o Monsieur Bienvenu usa essa prata para construir uma vida boa e honesta. Quando ele salva Javert, a lógica cartesiana de Javert é tão inflexível que ele não consegue aceitar que aquele homem que ele acreditava que era o criminoso e que ele tinha perseguido tanto fosse capaz de um ato de bondade, de graça como aquele. Javert não consegue viver num mundo em que as pessoas não pagam pelos seus pecados. E Javert comete suicídio a partir dali. Mas tudo isso ele fez
porque alguém olhou para ele com bondade um dia. Quem aqui se lembra da bondade de alguém que acreditou sinceramente que um dia o amor de Cristo alcançaria você? Quem aqui se lembra, de olhos cheios de amor, de misericórdia e de esperança, como os olhos de Cristo olhando para Pedro depois de seu maior fracasso, que foi o de negá-lo? Eu conheci um homem assim. Ele se chamava Siegfried Julius Schwantes, um erudito, profundamente cristão, que falava fluentemente 8 idiomas e lia em pelo menos 4 línguas mortas, que viveu em todos os continentes da Terra, sendo pastor, mas que foi professor a vida toda, que escreveu Colunas do Caráter, Despertar de uma Nova Era, Mais Perto de Deus, O Significado Bíblico da História, além de dezenas de artigos e comentários bíblicos sobre os profetas que antecederam o grande silêncio antes da vinda de Jesus. Mas a coisa mais tocante que eu posso dizer sobre ele é que ele me amou e acreditou que o amor de Deus me alcançaria um dia. Mas quantos de nós vamos mais longe e, além de nos lembrar de um olhar de bondade, somos capazes de reproduzi-lo? Quantos de nós olhamos desse modo, compassivo, bondoso, misericordioso, cheio de esperança, para outras pessoas? Quantas pessoas estão vendo amor nos nossos olhos? Quantas vão se lembrar da nossa fé nelas? Quando mesmo as pessoas que lhes são mais caras estiverem inclinadas a desacreditar nelas ou perdoá-las de coração. Nós estamos escrevendo cartas de amor e de apelo. Estamos encorajando, abençoando os espíritos tentados de nossa vida, em vez de somente condenar e condenar as pessoas. Estamos pelo menos tentando de coração abençoar essas pessoas que dizemos que são valiosas para nós. Não nos compete julgar a sinceridade e nem o discipulado alheio. Joio e trigo se parecem muito. E por isso eu gosto tanto da fórmula simples que nos propôs Ellen White, inspirada por Deus, que deixou como política para nossas relações com os da fé e também com os de fora da fé, que quando houver dúvida sobre o caráter de alguém, se nós tivermos de errar, que nós erremos pela misericórdia. Se nós tivermos de errar, que nós erremos pela misericórdia. Se nós tivermos de errar, que nós erremos pela misericórdia. Se a gente tiver dúvida que uma pessoa é uma boa pessoa ou é cristão, né? Se essa dúvida nos alcançar, se a gente tiver de cometer um erro, que a gente erre pela misericórdia, que a gente pense bem daquela pessoa. Jesus Cristo transformou água em vinho. Ele não pode transformar um coração? Jesus Cristo curou a carne em decomposição de leprosos. Ele não pode curar a alma da preferência pelo pecado. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Ele não pode erguer um pecador que a ele se rende. Raciocinemos, meus irmãos. Ou nós temos fé que Deus opera e salva os outros também de sua ruína no pecado, ou a nossa própria salvação está em perigo. Se duvidamos que Deus é Deus para obrar na vida de nossos semelhantes, como haveremos de crer que Ele obrará em nossa própria vida? No fim do dia, nossa história poderia estar também entre as muitas histórias inspiradoras de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Porque se Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho, disse de si mesmo em Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
quem somos nós, senão miseráveis também? Mas miseráveis a quem o unigênito Filho de Deus comprou com seu valioso sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a palavra de Deus. Oremos juntos. Bondoso Deus, temos tanto a aprender, Senhor, da tua mansidão, da tua humildade, no trato com as pessoas, Senhor. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a amar como tu amavas, a compreender como tu compreendias, a sermos tardos em condenar como tu és tardo em condenar. Dá-nos a longanimidade dos santos, a perseverança dos santos. Faze com que sejam resgatados em nós os atributos do teu próprio caráter, Senhor. E que as pessoas, através de nós, do nosso testemunho, do nosso exemplo, da nossa paciência, do nosso perdão, da nossa misericórdia, da nossa compaixão, elas possam ver pelo menos um vislumbre da tua própria bondade, da tua própria compaixão, da tua própria grandeza. Amém. Somos pequenos, Senhor, de coração endurecido tantas vezes, mas nós te pedimos, ensina-nos. Nós estamos aqui para aprender. Ensina-nos, Senhor, dando-nos paciência para com os nossos filhos, para com os nossos irmãos, para com os nossos cônjuges, para com as pessoas que trabalham conosco, para com os nossos vizinhos, para com os nossos semelhantes. Ensina-nos. E ao ter nos ensinado, derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor, de poder, para que possamos reproduzir o teu comportamento no nosso dia a dia. Dá saúde à nossa carne, mas muito mais do que isso, dá saúde à nossa alma. É o que nós te pedimos e te agradecemos, não por nós mesmos, mas por Jesus Cristo, o nosso adorado Senhor e teu Filho, o desejado de todas as nações. Amém, Senhor. Amém.